Agora sim. Agora deu certo, hein? Agora foi. Olá, tudo bem, doutor? Olá, doutor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, prazer revê-lo, viu? Tá tudo bem? Saúde, física, mental, tudo bem? Tudo indo, nos conformes, viu, doutor? Devagarzinho sempre. Tô meio assim também. Eu tive um problema de saúde aí do coração, né? Um infarto. Fiquei na UTI, Quando, doutor? aqui 20 dias atrás, Quando? 15 dias atrás, 15, 20 dias atrás. Doutor. Fiquei na UTI do CEPACO, né? Depois fiquei pro quarto, mas agora tô bem. Agora tô bem, tô me recuperando. Mas isso é estresse, né? A advocacia é um ramo apaixonante, a gente gosta muito do que faz, mas é um ramo muito estressante, porque o juiz julga de qualquer jeito, faz com má vontade, muita corrupção, muita coisa errada no meio. O cliente tem muita gente boa, graças a Deus, eu tenho muitos clientes bons, Oi, alunos, né? pessoal. Mas infelizmente tem muita gente maluca que contrata o escritório já mentindo para o advogado, contando história. É complicado, né, doutor? A gente ama o que faz, mas o ser humano está muito agressivo, ele tá difícil de lidar com ele, não tá? Nossa, doutor, na verdade é um prazer em falar com o senhor novamente. Fico feliz do senhor ter esse histórico meu aí, que já não é a primeira, a segunda, a terceira, quarta vez, se eu não me engano, quarta vez que nós nos falamos. Legal, né? Trago Isso é bom. boas notícias, tá? Oh, isso é O bom, isso é bom. processo, meu processo reivindicatório saiu recentemente. Que legal. Tivemos aqui a sentença do juiz a nosso favor. Que legal. Entendo exatamente o que o senhor está falando. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um curso superior, mas pelo pouco que eu vi, o mundo que nós vivemos, doutor, está muito contrário. O Tá. certo, o errado está certo e o certo está errado. Então, nesse resumo que o senhor fez, eu acho que uma palavra de cliente, amigo, é que a gente não tem que padecer, não. É. Faz parte. Importante a gente saber que esse mundo que a gente está vivendo cada vez é mais contraditório, mais difícil, mas a gente tem que relevar, aproveitar ainda mais a família, porque é o bem que não tem preço. E às vezes o trabalho consome muitas nossas energias, tirando aí esse tempo precioso que nós temos com nossos entes queridos, né? É verdade, é verdade. E a gente tem Bom, que aprender a falar não, né? Falar não para parente, falar não. Pessoas que não tá te fazendo bem, tá comprando a sua paz, não vale a pena. Né? corta, Corta. Pessoas, não sei, talvez que sejam muito ansiosas, todo mundo está muito ansioso hoje em dia por causa das redes sociais também, mas você vê que tá te fazendo mal, saiu do seu limite, cai fora, né? O problema já é da pessoa, não é seu, né? exato, exato. Mas é isso aí a vida continua E e aí vambora. a gente, a gente sabe que vai ter sempre esses trabalhos e a gente tem que saber Conduzir, tomar esse bala, balaísmo, conduzir, blindar, conduzir. blindar a mente, né? Exato. Então vamos lá, doutor. Conta comigo, Não fica à sei se o vontade. senhor tem, não sei se o senhor tem acesso ao número do processo, se quiser entrar para acompanhar, ou não sei se Pode falar para mim. pode ser? Pode Pois falar. não. É o 1033 1033 961 961 74 74 2021 2021. 0002. Maria Cícera é a autora, minha mãe. Ótimo. Mororó. Pronto. Vai abrir aqui, ó. E o que está acontecendo? Explica para mim o que aconteceu de lá para cá. Pois não. Não sei se o senhor recorda muito o processo, mas em resumo é o seguinte. É. É um terreno que estava alugado por determinados familiares há muitos anos, tá? Temos 3 contratos de locação. No decorrer dessa locação, meu pai regularizou parte do terreno que estava aí com uma diferença de metragem, ele entrou com o processo de usucapião, regularizou, até mesmo fundamentando com os contratos de locação, bem como os devidos pagamentos de todos os impostos, entre outros. Né? Nesse decorrer de tempo, em 2018, meu pai faleceu. Aí o que a inquilina fez? Uma inquilina que ia tomar cafezinho em casa,
entrou com processo de uso capião, fez toda uma parafernália aí para conturbar a propriedade da família. Entramos com uma rescisão contratual, pelo motivo dela estar sublocando para um bar, para um terceiro lá. E nós perdemos a ação de sublocação, pois não tinha prova que falasse assim, olha, está escrito aqui, ela subloca mesmo. Então ela se juntou com o ocupante, até então atual ocupante clandestino, e fez um bem bolado, ó, fica aí, fala que você está aí no terreno e que estava abandonado. Aí, já que nós perdemos até então a ação de sublocação, entramos com a ação reivindicatória, né, fundamentada no artigo 1228. E até conversamos, né? Agora eu lembrei do caso, dos fatos. Nós conversamos, inclusive, que a estratégia não era adequada. Por quê? Porque como vocês, de fato, não era parte do contrato, uma ação de rescisão, uma ação de despejo ficaria, para os olhos de um juiz, uma juíza que quer bater meta, ficaria confusa a história. Então, seria interessante o quê? Fazer o inventário, e no decorrer do inventário judicial, fazer a reivindicatória, com legitimidade ativa o espólio, ou terminar o inventário e fazer a reivindicatória. E aí você foi nessa, né? Deu certo, não deu? Na verdade, o senhor, eu acho que está confundindo com algum outro caso. Deixa eu corrigi-lo. Nesse caso, a família fez o inventário, estava tudo já 100%. Toda a documentação, nesse caso, toda a documentação da família estava 100%. O que acontece é que a gente estava alugando para determinados familiares há mais de 20 anos. Meu pai faleceu, nós renovamos um contrato em nome da atual proprietária, que é minha mãe. Essa pessoa assinou um contrato informando, eu alugo o terreno localizado na Engenheira Amanda Ruda Pereira 5.260, 5.262. Tá. Certo? Aí depois ela fala, não, esse número 5.260 eu desconheço, tem um cara lá, eu nem conheço ele. Estava abandonado o terreno. Por incrível que pareça, parece até piada, doutor. Então eu tenho um contrato de locação, tenho todos os documentos da propriedade, inclusive foi feito inventário após o falecimento do meu pai, IPTU, planta, arquiteto, tudo no nome da família. E aí eles inventaram uma história lá para falar que o terreno estava abandonado e que o lote que eu estava falando da sublocação não pertencia ao terreno. Eu falei, não pertence ao terreno? Então vamos entrar com uma ação reivindicatória, pois o fundamento dela é o domínio, correto, doutor? Perfeito, Domínio, arrasou. Perfeito. Aí entramos com, já que não está sublocando, beleza, já que tem um terceiro na nossa propriedade, nós como proprietários, um documento devidamente registrado em matrícula, falecimento do pai, fizeram inventário, atualizaram todos os dados na prefeitura, IPTU em nome da mãe, que é a atual matriarca, né? E os herdeiros querem essa reintegração dessa parte que estão alegando aí que estava abandonada. Aí tivemos a ação, foi procedente aqui, e aí agora, doutor, na questão preventiva, nós queremos saber o que eu faço, porque, doutor, a gente lida com muitas pessoas e jamais imagina que vai acontecer o que aconteceu conosco. É difícil. Repito, o terreno sempre foi alugado há muitos anos para os familiares. Ninguém, a família aqui, Mororó, nunca quis falar assim, não, sai daí que agora eu sou dono. Não, negativo. Só quis falar, olha, meu pai faleceu, nós estamos administrando imóvel e nunca foi permitido sublocar. E ainda mais que a gente descobriu com a consulta que o senhor fez, o senhor mesmo entrou no CRESP, se eu não me engano, achou que a inquilina entrou com 2 processos de tentativa de uso capião indeferidos. Inclusive foi extrajudicial, lembrei. Lembrou? Lembrei. E aí o senhor até consultou Maria Valdete, pediu o CPF dela, aí eu dei para o senhor consultou, a cidadã tentou entrar com 2 usos capião. Como foi indeferido, né, porque obviamente o cartório junta os dados, verifica que a família já tinha feito inventário logo após o
falecimento do meu pai, falou, não, tá indeferido. Na verdade, aí, o que ela fez? quando ela optou, ela, o advogado ou advogada, optou em fazer no cartório, ele foi muito infeliz, né? Por quê? Porque no cartório tem que ter um mundo ideal, tudo prontinho, tudo bonitinho, e não foi isso, né, que aconteceu. Então, por isso foi indeferido e te alertou de outro lado. E a situação real hoje, em relação à ação reivindicatória, já teve a decisão definitiva? Tá se eu não me engano, então é isso que eu tenho que perguntar para o senhor. Aí você fala, Emílio, você não tem um advogado? Só para explicar, doutor. Voltando àquela questão inicial, a gente está no mundo que eu contratei a advogada através da imobiliária. Então é cara crachá. Entendi. Não sei se você entendeu. Entendi. No próximo da fila, não tem um estudo que nem eu, como uma pessoa leiga, eu estudei para mim cometer menos erros possíveis e resolver num tempo mais otimizado solucionar o problema. Se eu soubesse de tudo isso, ou tivesse conhecido o senhor, estudado mais, já teria feito essa reivindicatória no começo. Mas não tem problema. Não, faz parte, né? Faz parte. Tudo não faz tem... parte. A gente vai aprendendo, vai errando e é isso. Agora, por isso eu falo que é a diferença do especialista. Quem faz tudo, não faz nada. Porque não dá para atuar... Não dá. Você vai desculpar, mas atuar no direito previdenciário, direito imobiliário, mas nunca. Não tem lógica. São ramos totalmente diferentes, Exato. né? Fica perdido. Fica perdido. Aí eu senti essa falta de experiência, vamos dizer assim, não querendo julgar o trabalho das outras partes, da minha advogada, mas eu senti uma carência de informação, por isso que eu falei com o senhor várias vezes, e instruí até ela, né, de uma maneira bem educada, bem sutil, dei algumas dicas, né. E você vê como resolve, né? Fazer uma ação de rescisão de contrato tá errado. Primeiro porque se fosse usar uma ação nesse nível, teria que ser despejo. Que despejo na relação locatícia que é a ação de rescisão de contrato, né? Se a gente for por outro lado, emissão na posse, para ter a posse pela primeira vez, mas ainda não era o caso. Então a escolha da estratégia na época estava errada, mas agora perfeita, é a reivindicatória, e a reivindicatória tem tudo para dar certo. Outra estratégia é se habilitar no campeão judicial quando descobrir que ele está em andamento, alguma coisa desse sentido, e aí se habilita questionando, né? Falta a posse, falta a posse não é pacífica, falta o animus domini. Nós temos os pressupostos do campeão. No Brasil só ganha o campeão, só tem direito ao uso campeão quem tem a posse, mas pacífica e animus domini. Então quando você apresenta uma defesa, você tem que provar o contrário, né? Que a pessoa não tem esses requisitos, entendeu? Exato. De certa forma, a ação reivindicatória, ela já quebra essa posse mansa e pacífica, obviamente, porque o próprio proprietário está solicitando a retirada, né? Por mais que ele alegue que está lá em posse mansa e pacífica, a gente via o documento, tem tudo registrado. Mas, por fim, hoje, essa reivindicatória está aí eu pergunto para o senhor, doutor, como a gente está no mundo de manobras, reivindicatória sai. O juiz já falou aqui que em 30 dias, a contar de sua intimação pessoal por oficial de justiça, tem que sair. A ação foi no dia 1º do 8. Primeiro agora. Tá. Aí eu pergunto pro senhor, ele, pelo que eu já entendi, é melhor ele ficar pagando recursos ao invés de pagar aluguel. É possível ele entrar com recurso agora, mesmo não tendo documento nenhum? Não tem... Na verdade, o direito deixou de ser aquele direito frio, né, de 15 anos atrás. Hoje é estratégico mesmo. Hoje, a reivindicatória tem que resolver. Dentro da reivindicatória, dá para pedir arbitramento de aluguel. Mas vamos dizer que a ação enrosca, começa a demorar, o juiz é fraco, é ruim, já marca uma audiência de justificativa. Poxa, o juiz numa ação reivindicatória, ou a juíza que marca uma audiência justificativa ou justificação, ele não está nem sabendo o que está fazendo, está mais perdido que segue um tiroteio. Porque a audiência justificativa ou justificação é uma audiência que deve ser marcada nas ações possessórias, né? Para saber se a pessoa tem a posse, quanto tempo ela tem, para dar uma liminar ou não. Então, se a gente começa a perceber que o judiciário local é ruim, é fraco, confuso, aí uma outra estratégia é distribuir uma ação autônoma de arbitramento de aluguel. Porque você consegue forçar a parte que está pensando em uso campeão pagar aluguel, além da reivindicatória. Né? Então você acaba induzindo a parte a erro.
E pode pedir também uma averbação premonitória, né? O que é a averbação premonitória? Você pede na reivindicatória que conste na matrícula do imóvel que existe uma ação reivindicatória em andamento. Também é uma saída para acontecer alguma coisa para assustar o invasor, para prejudicar o invasor e talvez ele abandonar o imóvel invadido, entendeu? Tá, então vamos lá. O senhor está me falando que eu estou com uma ação reivindicatória, o juiz já deu aqui, feito com julgamento de mérito, a pessoa não sai. Se ela continuar lá, eu devo então fazer o quê? Para quebrar os passos futuros dele. Como assim? O que você está falando, Emílio? Eu quero saber o seguinte, o que eles estão pensando? Já que eles perderam 2 uso capião, já que eles perderam ação reivindicatória, eu sei que ele tem um prazo legal, mas a lei fala que ele pode recorrer. Se ele ficar recorrendo segunda instância, recorre terceira instância, mesmo que ele pague, e o pagamento vai ser amortizado pelo não pagamento do aluguel, o água, ele não paga o IPTU, o senhor entendeu? Entendi. Onde eu quero chegar? Entendi. Ele quer empurrar, ele quer protelar. Como que a gente faz para pedir uma liminar, uma tutela de evidência? O que eu faço? Nesse caso, a tutela de evidência são casos já julgados, né? Um juiz, uma juíza, é claro que o advogado pode pedir, mas um juiz, uma juíza pode ver uma súmula vinculante e antecipar o julgamento em virtude dessa súmula vinculante. Então, tutela de evidência, eu falo que é um caso que já tem um entendimento do Poder Judiciário. Então, ele ajuda muito o juiz, a juíza a antecipar o julgamento. Nesse caso, é tutela de urgência. Por quê? Dá para pedir em medida cautelar, né, incidental ou antecedente, antes da ação, dá para pedir o quê? A desocupação do imóvel, né? Então, mas, doutor, desculpe, mas a ação aqui não já foi julgada procedente a ação. Já finalizou, não já? Na verdade, já foi julgada aqui, ó. Tô vendo aqui. Deixa eu ver, peraí, deixa eu voltar aqui. Você pede a liminar. Já tá no final. Já tá no final. Eu acho. Eu volto a dizer, doutor, eu só tô pensando, já tá tudo tranquilo, é só cruzar os braços e esperar. Mas como a gente tá em meio, o senhor falou, de forma louvável, de meio de estratégia, eu penso, se daqui a pouco ele não sair, mesmo com a sentença já está deferida. Mas sai porque, na verdade, na reivindicatória, quando você ganha ação, igual você ganhou, né, que tá aqui, é isso mesmo. O que vai acontecer? O juiz, o advogado, na verdade, o advogado, a advogada, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pedir a força policial. Tem que pagar a diligência do oficial de justiça e pedir força policial. Por quê? Com isso, o judiciário vai lá desocupar com o oficial de justiça e se a pessoa não sair, tem uma ordem de arrombamento e usar a força policial. Então vai sair. De um jeito ou de outro vai sair. Mas, doutor, por isso que eu pergunto para o senhor que é especialista. Vamos lá. Eu sei que ele tem um prazo, se eu não me engano, a data fatal é dia 23/8, se eu não me engano, a advogada falou. Dia 23/8, que ele tem 15 dias para recorrer, que não está trânsito e julgado ainda. Dá uma olhadinha aí, por favor. Trânsito julgado. Trânsito e julgado, eu não sei o termo correto. Eu tenho a senha da ação, se o senhor quiser, do processo. Tem processo que é ser de justiça, aí você não consegue entrar. Esse não, eu consegui entrar aqui pela OB. Pois não. Já deu a decisão. Já deu. Na verdade, é isso. Vai transitar em julgado. Transitar em julgado é que não cabe mais recurso. E aí, transitando em julgado, o que vai acontecer? O advogado, a advogada, ele tem que fazer, né? É importante, né? Não tem outra opção. Tem que fazer. A minha advogada. Isso, a advogada aqui, ela tem autora. Ela vai ter que pedir o quê? Vai ter que fazer o cumprimento de sentença para pedir a desocupação com um mandado judicial, com força policial se necessário e arrombamento, entendeu? Ok, mas nesse caso, vamos lá. Tem como eles entrar assim com recurso? Falar só para protelar, só para chutar a peteca lá para frente. Falar assim, olha, a sentença do juiz foi errada, eu quero entrar com recurso. Ele consegue ou não? Consegue. Na verdade, quando sai uma decisão, após publicada a decisão, o advogado ele consegue recorrer. Né? O advogado consegue recorrer. E como que ele recorre? Ele recorre através do recurso de apelação.
Quando é uma decisão liminar, o advogado, a advogada recorre através do recurso de agravo de instrumento. Então, toda decisão, seja uma decisão final, definitiva, ou uma decisão provisória, tem recurso, seja o recurso de agravo de instrumento ou recurso de apelação. Decisões interlocutórias, liminares, agravo de instrumento. Decisão definitiva, recurso de apelação. Nesse caso, se não recorrerem, vai ocorrer o trânsito julgado, não cabe mais recurso, em 15 dias, né, a partir da publicação da sentença. Aí o advogado, no caso ela, né, a advogada, ela vai fazer o quê? O cumprimento de sentença. Nesse cumprimento de sentença vai ser expedido um mandado judicial, e além de expedir um mandado judicial, deverá ser averbada, e isso é importante, né, eu recolho a diligência do oficial de justiça para que ele faça o cumprimento do mandado judicial, e aí eu consigo fazer também o pedido da força policial e arrombamento, caso necessário, entendeu? Tá, força policial. Então nota aí, ó, cumprimento de sentença. Agora, o que o advogado tem que fazer? Cumprimento de sentença. Certo. O cumprimento de sentença, nesse caso, é pedir o quê? Pedir que seja expedido o mandado judicial, mandado ordem judicial, judicial, para fazer o quê? Para fazer, com esse mandado judicial, eu consigo fazer a desocupação. Entendi. Mas vamos lá. Eu vou perguntar novamente para ver se o senhor consegue entender o que eu estou querendo passar. E aí, o que é importante também? Pedir a desocupação ao mandado, pedir força policial se for necessário e pedir arrumamento também, caso seja interessante, entendeu? Arrumamento. O que eu ia esquecer. Doutor, lá é um bar dentro do terreno, tá? É um bar que tá clandestino, não tem alvará, não tem conta de água, conta de luz, já foi solicitado retirada pelos proprietários através de boletim de ocorrência, que eles instalaram um cavalete de água lá, a gente já pediu para retirar, tinha caça-níqueis, os proprietários já foi com polícia e boletim de ocorrência já pediram para retirar as máquinas caça-níqueis. E por último, depois de várias denúncias de PSIL, a vizinhança inteira está sendo prejudicada, PSIL, prefeitura, chegou a defesa civil lá, né? Através das nossas denúncias também, falando, olha, esse invasor aqui, ó, eu não tenho culpa, ele está aqui dentro do terreno, fez um puxadinho aqui e está prestes a desabar. Aí eles, senhora Imita, vamos tirar as fotos, o arquiteto lá, tudo da prefeitura, falou, olha, realmente, isso aqui vai desabar a qualquer hora. Aí deu um auto de infração em nome do proprietário, que é da minha mãe, bem como um comunicado a ele. E lacrou o bar. Aí passou 2 dias, ele rasgou as folhas lá e abriu o bar de novo. O que a gente faz nessa situação? Nesse caso, quando existe um processo em andamento, uma saída é você pedir, dentro do processo, seja qual for que está em andamento, uma medida cautelar para fechar o comércio, embargar, né, uma obra. Então você consegue dentro do processo. Isso quando existe o processo, qualquer processo vinculado ao caso. Quando não tem processo vinculado ao caso, aí a saída é fazer outra coisa, uma ação de obrigação de fazer, entendeu? Existe a ação de obrigação de fazer e a ação de obrigação de não fazer. Nesse caso você pode fazer uma ação de obrigação de fazer para que não dê andamento ao comércio lá, já que está em litígio, discussão judicial. Então, mas não tem uma ação? A ação não já está julgada procedente? Então, só que essa ação já chegou ao final, então não tem como você pedir nessa ação. Tá. Então, nessa ação... Então, pelo que eu estou vendo, doutor, por mais que eu queira pensar no amanhã, pensar prematuramente, tem até o ditado que fala advogado diabo, né? A outra parte, né? O que ele vai ver? Ele vai ver que tem uma sentença, que deu prazo. Se ele não tiver um título de domínio, não tem como ganhar ação, certo? Não tem como ganhar ação. Não tem como ganhar ação. Não tem como ganhar ação. Na verdade, a reivindicatória agora é questão de tempo, né? Para ocorrer o cumprimento de sentença. E aí o que é importante? Se tiver um usucapião em andamento judicial, se habilitar no processo de usucapião para falar, juiz, só para te avisar, hein? Lá ele perdeu, ele já não tem mais a posse. Se o usucapião perdeu o objeto, entendeu? Você vai fazer isso, né? Tá. Mas não tem processo nenhum.
que que é perder o objeto? Perdeu o sentido, né? Porque a pessoa, ela perdeu a posse. Se ela perdeu a posse, por que nós vamos continuar com o uso capião, entendeu? Entendi. Não, mas do uso capião que o senhor está falando, foi É, duas ações, a inquilina entrou. E já perdeu há muito tempo. Eu não estou nem me preocupando com o uso capião. Porque pode entrar 10 vezes e vai perder as 10 vezes. verdade. Isso a gente tem certeza. Então, se ele quiser gastar dinheiro com o uso capião, pode entrar à vontade. Pode Aí entrar, vai é perder. questão de tempo, né? Verdade, não tem os É requisitos. bom que dá, é bom que dá força para os advogados aí aprender muito com o senhor, comprar seus livros aí, dar lucro com o senhor. Aí, se eles entrarem, tá, tudo bem, mas eu tenho certeza que não vão entrar, porque o terreno era composto de 2 lotes. Um lote eu já estou lá dentro, só que eu estou com um invasor aqui, do outro lado, doutor. Então, imagina que situação que tá. Eu estou tendo que fazer uma construção agora para ter movimentação lá, só para o cara não invadir o resto. Eu chego com o meu carro lá, eles colocam mesa de bar na frente para tumultuar. E, para ser sincero, eu estou até evitando de lá para não ter dor de cabeça. É melhor evitar, né? Você já está fazendo a ação é para isso, para você resolver o problema judicialmente, né? Vai ao oficial de justiça lá. Isso, exato. Aí a justiça já deu julgada procedente a ação. Então eu volto a perguntar para o senhor, não quero ser repetitivo, é para entrar na minha cabeça aqui. A partir do momento, então, que já deu a sentença, eles podem recorrer para enrolar aí, mas sem fundamento nenhum, certo? Isso mesmo. Eles podem recorrer para ganhar tempo, né? Tentar ganhar tempo. Para ganhar tempo. É. E se eles fizerem isso, eu não posso demonstrar para o juiz, olha, juiz, ele está agindo de má fé, só querendo ganhar tempo. Isso... Na verdade, o recorrer é um princípio constitucional, né? Então todo mundo tem o direito de recorrer. Todo mundo, em qualquer ramo, né, do direito, seja trabalhista, seja criminal. Então, o recorrer não quer dizer que você vai ganhar. No caso do direito civil, do direito imobiliário, o recorrer tem um objetivo, é ganhar tempo, né? Então, pode ser que eles façam isso para ganhar tempo, né? Eu até anotei essa pergunta aqui. Então, se ele fizer isso, que aí ele já perdeu na primeira instância e vai para a segunda instância, certo, doutor? Certo, isso mesmo. Quando vai para a segunda instância, a minha advogada é obrigatório fazer toda uma réplica do recurso que ele faça, ou isso é opcional? Você foi muito inteligente, né? Você fez o quê? A reivindicatória. Por quê? A reivindicatória, eu quero a posse de volta com base no registro. Tem a reintegração de posse, que eu quero a posse de volta com base numa posse. Só que as possessórias e a ação de reintegração de posse numa possessória são ações traiçoeiras, perigosas, demoradas. A gente só usa quando não tem jeito. Quando o nosso cliente tem registro, as petitórias que nós temos que usar. Então você foi inteligente. Para evitar o uso capião, eu preciso quebrar os requisitos. Como que eu vou evitar o uso capião? Como que eu vou impedir a ocorrência de um uso capião? Eu vou evitar que ele ou ela prove os requisitos. Posse, mansi pacífica nos domini. Quando você entra com uma ação, fala de aluguel, você está quebrando a posse. Quem paga aluguel, comodato, que é mera tolerância, ou comodato por empréstimo gratuito, não há que se falar em posse. O caseiro, porque não tem posse. Quando você entrou com a ação, essa posse deixou de ser mansa e pacífica. E eles, se não investiram no imóvel da forma correta, cumprir a função social da propriedade, se a posse é clandestina, oculta, eles deixam de ter o animus domini, né? Então, você consegue evitar e pedir a ocorrência do uso capião em virtude disso, né? Você foi muito bem, você mandou bem. Agora está na fase final, né? Agora é o cumprimento de sentença, é tirar. O que eles podem fazer é recorrer para ganhar tempo. Ok. Aí, se ele recorre, aí fica suspensa a sentença? É assim que fala? Fica suspensa. Fica suspensa. Pode ser que fique suspensa a sentença, não é todos os casos que suspende. Em muitos sim. Isso, exatamente. Se eu não me engano, tem alguns casos que eu acho que divisão de terra, liminares, alimentício, não entra nesse caso de suspensão, né? Tá. E aí, se ele recorrer, vai para a segunda instância, aí ele perde, paga de novo e vai para a terceira instância. Aí vamos dizer que eles são insistentes, né? Então, fizeram o recurso de apelação, deu errado, né? E provavelmente vai dar porque não, você está do lado da verdade. Deu errado. Aí qual que é a saída deles? Eles vão recorrer desse recurso do Tribunal de Justiça.
Aí eles vão fazer o quê? O chamado recurso especial extraordinário, são dois, né? O recurso especial, eles vão ter que achar o quê? Uma afronta à lei federal. Já o recurso extraordinário, que é julgado pelo Supremo, né, o recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário pelo Supremo. Eles vão ter que provar que ocorreu, no caso deles, acabou ocorrendo uma situação onde ocorreu uma afronta à lei federal. E aí eles vão ter que provar isso, né? Então, o recurso especial extraordinário. O recurso especial extraordinário, diferente do recurso de apelação, não é um recurso que discute mais os fatos, a matéria. É um recurso diferente. Ele já tem a ver com questões mais processuais do que propriamente do direito da pessoa, entendeu? Tá, então em resumo, doutor, se ele quiser continuar pagando as taxas e continuar lá por mais, sei lá, 3, 4, 5 anos, ele vai ficar? Vai ficar. Vai ficar. Vai, né? É. Ah, entendi. Não digo todo esse tempo, não, mas se ele tiver condições, eles, né, tiverem condições financeiras, eles vão fazendo recurso para ganhar tempo, né? E aí eles conseguem, às vezes, ganhar um tempo de um ano, né? Dá para ganhar, mas uma hora vai sair. Uma hora vai sair porque você provou muito bem, você atuou muito bem, né? Ah, entendi. Doutor, o senhor tem noção, peguei até uma declaração, ele até usou na sentença. Eu peguei uma declaração de um arquiteto para colocar, aqui ó, nota de esclarecimento para explicar sobre a confusão que eles estavam querendo fazer. O juiz entendeu perfeitamente, fez os tópicos. A juíza, se eu não me engano, foi bem, vamos dizer assim, criteriosa. Ela separou bem as coisas, viu que eles queriam tumultuar, mas tá, eu tô entendendo. Se ele quiser continuar não pagando aluguel, por exemplo, o aluguel lá seria R$3.000, doutor. Se ele falar assim, não, desses R$3.000 de aluguel que eu pagaria para eles, eu vou ficar recorrendo. 3 mil, vamos dizer. Por exemplo, a ação aí está no valor de R$12.000. As pessoas que fazem o isso... valor da ação, não sei se é sobre esse valor. As pessoas que fazem isso podem estar muito mal, né? Porque se não tem justiça gratuita, você vai recorrendo, você vai gastar com advogado, você vai recorrendo, você vai gastar com taxa recursal, e se você recorre em todas as instâncias, a chance desse processo gerar uma sucumbência maior, que poderá chegar a 20% do valor da causa, é grande. Então, a pessoa também que age dessa forma, cria recursos protelatórios, ela pode arrumar uma sarna para se coçar, que é uma sucumbência alta, né? Mas o juiz, ele condenou o pagamento das custas, mas no final fica acolhido diante da declaração de hipossuficiência que ele não tem que pagar nada, benefício de gratuidade da justiça. Entendi. Quando tem justiça gratuita, eu falo que o céu é o limite, né? Por que o céu é o limite? Porque a pessoa ela pode recorrer com facilidade de recurso de apelação, em segundo grau ela pode recorrer também, né? Em segundo grau, em terceiro grau, porque ela não gasta nada, né? Quando a gente tem a justiça gratuita, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil, nós não pagamos taxa judiciária e nem taxas recursais, nem citação. Não pagamos. Então, isso ajuda a pessoa, de fato, a recorrer, porque ela não tem gasto, né? Entendeu? Nossa, entendi. E agora, mesmo já acolhido todas nas instruções, eu acho que a doutora não colocou lá. E é bom te falar isso, porque se eles conseguirem justiça gratuita, já é algo que você tem que se preparar para não ficar chateado, né, frustrado. Não, você ganhou, faz parte do jogo. Eles vão recorrer, porque eles não pagam nada para recorrer. Então, o céu é o limite, né? E os campeões nós tivemos diversas mudanças. O direito sucessório mudou. O herdeiro ele pode conseguir fazer os campeão. O herdeiro, o invasor, o posseiro que compra a posse, a cessão de direitos possessórios. Hoje o uso campeão permite até a posse complementar. No caso do herdeiro, ele provando a posse, mansi pacífica, animus domini, a posse exclusiva, a gestão exclusiva, ele ganha ação, entendeu? Entendi. Mas nesse caso aqui, sendo ação reivindicatória, ele perdeu, está falando para desocupar e fica acolhida a declaração de hipossuficiência que ele apresentou. Eu posso provar que ele não é hipossuficiente agora, se ele entrar com recurso, ou não? Pode, boa, gostei dessa, hein? Parabéns, inteligente demais, hein? Que orgulho. É verdade, é verdade. Bastante, você tem uma cabeça boa, parabéns. A ideia, porque o advogado fala assim, professor Júlio, ele vai recorrer, eu já ganhei a reivindicatória, eu vou fazer uma defesa do recurso simples, mal feita, copia e cola. Não. Por quê?
Porque a grande charada do recurso que você, da defesa do recurso que você vai fazer, que é a contra-razões, o nome da defesa do recurso, qual que é? Contra-razões de recurso de apelação, contra-razões de recurso especial, contra-razões de recurso extraordinário. Quando você vai apresentar contra-razões, se o outro lado tem justiça gratuita, aonde que você vai bater que é a ferida dele? É a justiça gratuita, você vai impugnar. Olha o nome, ó, impugnação da justiça gratuita, do deferimento da justiça gratuita. Você vai, através do recurso, tentar bater para reformular que ele não tem direito à justiça gratuita. Professor Júlio, mas por que eu vou fazer isso? Porque você vai atingir o coração, né? Para ele parar de recorrer e você ganhar a ação logo. Porque a partir do momento que a justiça gratuita for reformada, né, foi impugnada e ela for acolhida, essa impugnação, para fazer o segundo para o terceiro recurso que eu te falei, que é o recurso especial extraordinário, o que ele tem que fazer? Pagar. E o invasor, ele quer ficar ali enquanto ele tiver moleza, né? Ah, exatamente. Perfeito. Puxa vida, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Mas o que é bom, doutor, é pra gente saber o que vai acontecer. Então, do jeito que tá, se eu cruzar os braços, a doutora, por exemplo, pode falar assim, não, eu não preciso mais fazer nenhum recurso. Ela pode não fazer mais nenhum recurso e deixar rolar o ataque dele. Yeah. Ou obrigatório que toda vez que eles entrem vamos dizer, um recurso da sentença, é obrigatório que a minha advogada se pronuncie. O que é muito interessante aí é fazer o quê? Fazer as contra-razões, né, as contra-razões do recurso de apelação e focar nisso, tentar impugnar essa justiça gratuita que foi dada, né? Porque se você conseguir a impugnação da justiça gratuita, acabou a graça, né? Ele não vai querer recorrer, talvez ele vai desistir, talvez vai abandonar o imóvel. Então, essa é a ideia, né? Fazer com que eles abandonem mesmo, que eles saiam daí, né? Entendi. Aí cabe a gente colocar também essa auto de infração da defesa civil, que o imóvel está prestes a cair, Isso. danos, Aí dá para fazer o quê? Né? E outra coisa, a liminar ela pode ser pedida a qualquer momento, né? Então, quando nós falamos de liminar, que é a tutela de urgência, dá para abrir um tópico nas contra-razões do recurso de apelação, e além de trabalhar muito bem nessa questão de pedir a impugnação da justiça gratuita, dá para trabalhar muito bem para pedir a liminar. A liminar porque a questão é que o imóvel não está habitável, corre o risco de vida, né? Porque pode um desembargador, né, o relator do processo, ele pode determinar a desocupação, viu? Imediata e ele vai recorrer pro resto da vida, ele vai ter que desocupar. Vai ter que desocupar. Então, também é uma estratégia inteligente, interessante e importante, né? Entendi, porque a gente tem isso, tem como comprovar que teve toda essa visita da prefeitura, todas essas multas que podem vir até em nome da gente, proprietários, né? Verdade. Que eu já expliquei e falou, olha, Emir, tem o próprio engenheiro lá da Defesa Civil, falou, Emir, tem 2 pesos e 2 medidas. Você entra para se defender se isso desabar, tudo bem, mas qualquer multa que provavelmente vai virar em nome do dono, do titular, que é a sua mãe. Eu falei, sim, mas a gente tem como provar que está em processo judicial, que ele é um invasor, está sem água, sem luz, sem pagar IPTU, jogos clandestinos, entre outros. Então o boletim está a rodo. Agora, o que eu gostei do que eu vi aqui é que a tese está correta, ó. Porque quando nós pensamos em uso capião, o autor da série vai pensar no quê? Posse, mas pacífica e nos donos. É isso que ele tem que pensar. Quem faz a defesa, quem contesta, igual você fez, né, que é através da ação de arbitramento da reivindicatória, a ideia é quebrar esse trinômio, né? Provando que a posse não é mansa e pacífica. Então, foi muito bem. Gostei da atuação, né? Tô bem. Ótimo. Olha lá, foi bem feito. Quem tem direito ao uso capião? Quem tem a posse mansa e pacífica nos donos. Ele tem direito? Não. Na própria reivindicatória você já quebra isso, não tem direito não. Não tem os requisitos, os pressupostos, né? Tá. Então aqui eu acho que eu só vou pegar as perguntas aqui para ticar, doutor, que eu anotei aqui. Fica à vontade, estou aqui para te ajudar. A obrigatoriedade da autora se manifestar pode anexar mais provas? Aí você já falou que sim. Pode e pode fundamentar com liminar, impugnação da justiça gratuita, entre outros. Certo? Certinho. Perfeito. Como podemos agir para demonstrar ao juízo que tais recursos do réu têm má fé e interesse de protelar a saída?
E é o que eu Você já falou. voltando até na primeira pergunta. O que a gente tem que fazer sempre, né? Nunca de salto alto. Você já ganhou a ação, mas a gente não sabe a cabeça das pessoas. Então bate nisso. Bate que, respondendo a pergunta, quem mora de aluguel tem direito ao uso capião? Não. Então o recurso tem que ser feito nesse sentido. Não há que se falar em uso capião porque é aluguel, relação locatícia, não tem posse. E aí aproveita, dá um recurso, porque quem vai fazer o recurso são eles, né? Aproveita as contrarrazões de recurso para falar o quê? Impugnar a justiça gratuita deles e também para juntar alguma prova nova, algum documento novo. Isso você pode fazer, porque o recurso de apelação permite isso, né? Você consegue no recurso de apelação ainda juntar documentos novos. Agora nas outras ações não, porque você já não discute a matéria, né? Tá, perfeito. Auto de. Olha só, você já respondeu essas perguntas, mas tudo bem, vou repetir aqui. Auto de infração da Defesa Civil. Efeito liminar, tutela de urgência, lacrado, que, como eu disse, lacrou, mas aí você já me respondeu. Na verdade, a tutela antecipada, que é a famosa liminar, que é o efeito, não é um nome que a gente deve dar, ela pode ser pedida a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, pode ser pedida em qualquer fase do processo. Liminar a medida cautelar é para quê? Para que eu consiga proteger o resultado final do processo, o resultado útil do processo. Entendi. E você vê como eles agiram de má fé, porque quando eles tentaram o uso capião extrajudicial, se você perguntar para mim, professor Júlio, qual que é o uso capião mais rápido, mais célere? É o extrajudicial. Só que de cada 100 casos, 98 é judicial. Não dá para fazer no extrajudicial. Então eles tentaram fazer lá, para fazer na surdina, quietinho, e também tentar fazer a forma mais rápida, né? Terrível, né? O pessoal não é bobo, não. Perfeito. Primeiro, segunda, terceira instâncias, custos para o réu e autora. A autora tem custos quando tem assim, que nem ele já tem aqui, isso já me respondeu que ele pode recorrer de graça se não for. E a autora tem que pagar um imposto lá quando ele recorre? Não, né? Na verdade, todo mundo pode pedir justiça gratuita, tanto o autor como o réu. Então, quando você faz uma contestação, você pode pedir justiça gratuita também. Quando você fez a reivindicatória, você pode pedir justiça gratuita também, ela pode ser deferida. Tá. Perfeito. É que o advogado lá, apesar da maldade deles, eles acabaram comendo bola, né? Porque o advogado que fez os capião, ou advogado, não deveria ter tentado fazer no cartório, ele perdeu tempo ali. Ele deveria ter feito o judicial, e nesse judicial, fortalecido de pedir uma audiência. Os capião não tem audiência. Tem gente que dá curso de audiência dos capião. Curso bobo, porque não tem audiência em regra. Mas nesse caso, o advogado deveria ter forçado uma audiência de instrução, julgamento e uso capião para atrasar o processo, para segurar você, entendeu? Aí ele já entraria antes de eu me defender, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Ou até uma audiência de conciliação, né? De conciliação para tentar um acordo. Então a estratégia foi equivocada do lado de lá. Ainda bem, sorte a sua. Doutor, Eletropaulo tem um relógio lá que tinha titular, tudo, aí a gente já pediu para desligar tudo, né? Já desligaram o relógio lá de luz e ele ligou lá direto. Eu, como proprietário, já fui na Enel, eles falaram, olha, você pode solicitar a retirada do relógio lá, porque ele não tem titular, tá ligado direto, e amanhã ou depois pode se voltar contra você. A Eletropaulo pode cobrar de você, porque você quer o dono do terreno. Eu pergunto, será que eu, proprietário, olha a pergunta, eu, proprietário do meu imóvel, onde tem um relógio lá instalado sem titular, eu posso pedir a remoção ou isso pode me prejudicar? O uso capião mudou muito no Brasil, né? Hoje em dia é possível fazer uso capião até entre pai e filho, né? Pode fazer. O pai doa até a posse para o filho, uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa, e o filho faz uso capião. E isso, mas afronta o direito da sucessão. Não, o uso capião houve uma abertura mesmo 10 anos para cá. No seu caso, se realmente fizerem algo que te prejudique, né? Você toma uma multa, alguma coisa, qualquer coisa. Você, além dessa ação reivindicatória, o que você pode fazer amanhã depois contra eles? Você pode fazer uma ação de perdas e danos para cobrar todas as despesas que você teve, entendeu? Ah, tá. Então quer dizer que eu posso pedir. Isso não vai me prejudicar. Que ele vai falar amanhã depois, ele mandou cortar a luz. Não, porque eu já pedi para cortar a água. Não vai te prejudicar, não. Não vai te prejudicar em nada. É um direito seu, né? Litigar para recuperar o imóvel. Você é dono, você é proprietário, entendeu? Perfeito, ok.
Porque a minha Quem que mãe pode contestar um uso capião? O proprietário, o possuidor, né, que está tentando regularizar e alguém invadiu na frente dele. É o seu caso, né? Se você é proprietário. Então você pode sim. E detalhe importante, se ele faz o uso capião, como você já fez a reivindicatória e ganhou, você tem que fazer o quê? Você pode contestar, você pode reclamar, duas formas. A contestação quando você é citado, você apresenta a contestação contra o uso capião. Mas uma forma inteligente para você ganhar tempo é você apresentar o quê? A habilitação de terceiro interessado. Porque você entra no processo e fala, não, eu não tenho direito ao uso capião. Olha eu aqui, ó. Eu que sou o proprietário, entendeu? Então é uma forma de você ganhar tempo e não precisar esperar a contestação. Você pode, né, contestar dessa forma também. Tá. E você Mas vê, eu tô um pouco vamos, confuso, o senhor tá é, falando de uso capião. O senhor tá falando de uso capião. porque Mas isso a também tese, eu tô sentindo aqui, eles vão fazer um uso capião. Você ganhou, eles não tem o que fazer. Hoje, eles poderiam fazer o quê? Ou um uso capião ou uma reurb, né? O que é a reurb? Você sabe o que é a reurb? não. Eles vão lá na prefeitura, via requerimento, pedir para regularizar o imóvel na prefeitura. Eles tentaram no cartório, não conseguiram. Pode ser que eles tentem fazer isso lá na prefeitura, através de reurb. O mesmo pedido que é feito do registro do uso capião judicial, você pode fazer um movimento diferente, né? Você vai na prefeitura e pede para a prefeitura reconhecer eles como proprietário. Mas também nesse caso, como você fez a reivindicatória, se travou. Se isso acontecer, aí você pode fazer uma ação declaratória de nulidade. Eles não têm o que fazer. Hoje, a única defesa deles era fazer um uso capião correndo judicial. Mas teria que ter dinheiro, né? Condições financeiras. E aí você vai destruir o uso capião. É só para ganhar tempo, né? Tá. Foi solicitada audiência de conciliação e mesmo assim o réu não teve acordo. Ah, tá. Só para esclarecer, doutor, o senhor citou muito bem, eu só estou revisando. O senhor falou assim, Emílio, você está numa luta de boxe. Você está campeão lá da luta de boxe. Você vai deitar no chão para lutar jiu-jitsu com o cara? Porque quando eu não sabia, eu falei, doutora, não tem como a gente sentar no juiz, conversar, pra gente se ajeitar, ele paga um aluguel, tá tudo resolvido, que seria uma audiência de conciliação. Aí o senhor falou, Emílio do céu, não se pede audiência de conciliação na ação reivindicatória, porque ela é fundamentada pelo domínio, pelo registro e tal, tal. Mas foi isso que depois a juíza até sentenciou, falou, olha, realmente teve aí a audiência, mas não serviu para nada. As testemunhas aí falou só besteira. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu dei 6 meses de lambuja para eles aí, ó, só nessa audiência. Você sabe, tudo bem. não, você sabe que quando a gente fala de audiência de conciliação, na ação reivindicatória, ela é interessante para outra parte, porque ela consegue atrasar o seu processo. Agora para você vai dar um tiro no pé desse? Ah, não, sai fora, nunca, né? Pronto. Agora, aproveitando, doutor, quando eu tive uma reunião anterior com o senhor, a gente fez essa consulta e o senhor conseguiu verificar essa passagem de tentativa de uso capião. Eu gostaria que o senhor fizesse o mesmo novamente e, se possível, me mandasse um e-mail dessa tentativa de uso capião, só para guardar nos documentos e, quem sabe, a gente demonstrar futuramente, se eles quiserem continuar nessa... Hoje, engraçado que o sistema do TJ e o sistema que nós temos do Conselho de Fiscalização, ele está fora do ar. Eu não sei por que está acontecendo isso. Ontem era o Itaú que estava fora do ar, né? Então eu não consigo checar isso. Mas também, naquele momento, foi interessante checar. Mas hoje, para você já ganhou a ação. Você não tem nem que ir. Na verdade, hoje, você tem que correr atrás do quê? Como você ganhou a ação reivindicatória, você tem que torcer que eles não recorram. Se recorrer, bater nessa posse mansa pacífica, bater nessa questão da justiça gratuita, porque você tem que evitar que eles recorram do segundo para o terceiro grau, né, para ganhar tempo. Essa é a ideia. Mas se você precisar, claro, eu ajudo sim. Mas deixa eu ver se até você voltou. Deixa eu ver se o sistema voltou. Vamos ver, às vezes. Pois não. Eu não sei, às vezes na consulta do senhor já parece que ele está tentando uma agora. Deixa eu ver. Sei lá, já. Você faz um favor para mim? Passar o CPF? O sistema está fora do ar, mas deixa eu tentar do outro jeito aqui. Vamos ver. Pois não. Fala para mim. 288 103 248 62.
Mas que legal, parabéns, eu fico feliz. Você é uma pessoa de bem e é ruim acontecer isso, né? A gente fica chateado, Nossa, desmotivado, né? eu já fiquei sem dormir, já fiquei com problemas, a gente fica até Mas agora resolveu. abalando a Você tem que pensar família, assim, resolveu, bola pra frente, né? né? Você tá com a faca e o queijo na mão. Agora é questão de tempo. Agora é questão só de transitar em julgado e fazer o cumprimento de sentença. Eles, pelo fato de ter justiça gratuita, se eles, né, quiserem recorrer, eles vão recorrer, mas também não vai ganhar. Só vai ganhar um tempinho, vai te atrasar, vamos dizer assim. Se fizerem alguma medida de reúrbio, uso capião, agora você tá com a faca e o queijo na mão. Você já acabou com essa tese, né? Porque de fato a posse Certo. já não é mais mansa e pacífica. Então, tá tranquilo. Pois é. Voltou, viu o sistema? Vamos ver. Tá. Vai estar em nome de Maria Valdete. Essa era inquilina. É hora de tentar aqui pro outro servidor. É uma sensação ruim, né? Ter alguém no seu imóvel, não faz o que quer, Nossa. apronta, é horrível, né? Você se sente horrível. E como é imóvel familiar, doutor, eu levo herança familiar do meu pai e tudo. A família está se juntando para erguer ali salões comerciais, para ter uma renda futura. E é muito difícil você ter os filhos lá e não poder levar, porque a construção é um sonho, é um crescimento não só para a gente, para a herança, como era o sonho do meu pai, que faleceu, e agora a gente está querendo transmitir isso para os nossos filhos, mas não poder levar as crianças lá, porque tem um bar lá cheio de bêbado intimidando a gente, é ruim demais, viu? É ruim. Sistema terrível hoje. Na verdade está fora do ar, desde ontem estava falhando, hoje ficou fora do ar mesmo. Mas mesmo que fizeram, não consegue fazer, né? Eles tentaram fazer, talvez o advogado, a advogada não é da área, mas não tem como fazer os campeões nesse caso, não tem provas, não tem documentos, então não tem, não vai fazer, não vai conseguir fazer. Agora, se caiu a ficha deles, vão tentar fazer o quê? Judicial, aí sim, né? Vão tentar fazer judicial para ganhar tempo, mas talvez não fez por falta de dinheiro também, situação financeira, né? Vamos ver aqui. Ó, tá fora do ar. Faz isso, se concentra, né? Vamos torcer que não recorram. Não recorreu, primeiro caminho é fazer o cumprimento de sentença. Recorreu, fazer a contrarrazões do recurso de apelação, onde nós vamos alegar o quê? Impugnar a justiça gratuita, falar dessa questão de interdição, né? O imóvel pode cair, não tem condições de uso, e pedir a desocupação e tutela antecipada. E importante também, bater que eles não têm os requisitos da posse, mas pacífica, animus domini, né? Então, é nesse sentido que nós vamos fazer, tá? Pediu o que é a posse antecipada, que o senhor falou novo? Tutela antecipada. Tutela? Tutela antecipada. Antecipada. Tá. Aí deixa eu ver aqui. Tá. Doutor, Oi. falando agora, tem um imóvel comercial no prazo de 30 meses, finalizou o contrato, o que é melhor? Deixar no automático ou renovar o contrato? É um contrato de locação? Eu tenho um contrato de locação para um imóvel comercial. Vamos lá, Tá. eu aluguei para o João uma loja, ele está lá, 30 meses, finalizou o contrato. Tá. Eu não quero, eu sei que pode fazer vários, de 2, 3, 4, até no máximo 4 anos e 10 meses, 11 meses, para não dar 5 anos, certo? Para não dar direito a
Se o inquilino é bom, o que é o certo, né? O que você pode fazer? Se o inquilino é bom, você pode renovar o contrato. Vai renovando o contrato. É que o É que toda vez que a gente renova, às vezes eles querem negociar. Entendi. Negociar, não, entendeu? Então a gente quer deixar atualizado, simplesmente um reajuste GPM, se houver, e só renovar. Só que às vezes eles ficam criando caso para renovar. Aí eu pergunto para o senhor, o que é mais vantagem? Às vezes deixa um contrato só até o término, mesmo que ele passe Tem gente, de tem muita gente tem medo, receio da ação de indenização de fundo de comércio. Mas quando a gente tem um inquilino bom, poxa, não vale a pena ficar fazendo contrato curto, porque senão ele também fica inseguro e aí ele vai acabar procurando outro imóvel, né? Às vezes querendo comprar outro imóvel. Então eu acho que quando a gente tem um inquilino bom, vale a pena fazer o quê? Um contrato comercial, 5 anos. Né? Não faz, deixa uma cláusula dizendo que não tem renovação automática, mas eu acho que vale a pena sim. Mas ele pode fazer uma ação renovatória. Mas quando o inquilino é bom, não tem litígio, não tem desgaste, então dificilmente ele vai fazer algo nesse sentido. Né? Então eu orientaria a fazer um contrato mais longo. Eu acho que o contrato mais longo, se o inquilino quer, isso, se ele paga direitinho, eu acho que gera o quê? Gera segurança para ambas as partes, né? Para ambas as partes, entendi. Então, o fato de ter lá 30 meses e se eu não fizer uma renovação e deixar ele lá, é indiferente, doutor? É indiferente. É indiferente. É indiferente. Ah, tá. Porque eu estava pensando, porque pelo que aconteceu agora, voltando ao terreno, o meu pai fez um primeiro contrato de 92 a 95, aí depois fez um de 95 a 96. Aí depois, de 96 até 2018, que foi o falecimento dele, não fez mais contrato nenhum. Por isso que estava ela no nome do contrato, ela como a pessoa que é de má fé hoje, né? Ela estava lá durante um bom período, mas num contrato que era vigente em nome do irmão. E que, aproveitando essa deixa, ela pegou e sublocou para um terceiro. E hoje o terceiro está como ocupante clandestino. Ou seja, deixou correr frouxo. Entendi. Entendeu? Por isso que a minha pergunta não era a título de lesar nenhum inquilino, não. Pelo contrário, é só de me resguardar de problema. Se eu tenho que fazer... eu faria. Os meus contratos que eu tenho aqui, eu oriento fazer, os meus mesmo. Porque não adianta, você vai perder um inquilino bom por receio de uma ação. Se a gente pensar em receio, a gente não sai de casa, né? Eu acho que o grande receio na locação, qual que é? Qual que tem que ser? É você botar alguém lá dentro que não pague, né? Então, quando você põe um inquilino novo, esse risco é maior, né? Não é verdade? Entendi. Tá, então pela sugestão do senhor, deixa a pessoa lá quietinha. Deixa quietinha. Contrato atualizado deixa. Eu penso assim, eu acho que é o correto. Tempo curto, passou o tempo, deixa ele lá. Deixa ele lá. É um bom inquilino, paga direitinho. É melhor que você pôr uma pessoa nova que dê problema, né? Emílio, um abração para você. Precisar, eu tô sempre aqui, tá bom? Eu vou te deixar agora, porque como a gente passou um pouquinho, para a próxima pessoa não atrasar. Mas, conte comigo sempre, tá? Tem mais que o professor, tem um amigo aqui. Fica com Deus, se cuida. Ficou mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, sem problema. Só que esclarecendo, doutor, não passou não, que a gente iniciou 15 e 14. Quem atrasou foi o senhor. Vamos puxar a sua orelha, hein? Foi. Na verdade, acho que a plataforma não estava entrando. Tanto é que a gente ia fazer pelo WhatsApp, verdade. Tá bom, mas não tá em casa. Um beijão. Eu espero ver o senhor novamente. Sucesso, um abraço pro senhor. Continue a pessoa profissional que o senhor é, essa pessoa de bom coração também. Eu que agradeço. Tá, desculpa qualquer coisa. Um abração, viu? Muito coração, hein, professor? Quero falar com você mais vezes. Um abração. Fica com Deus. Obrigado por tudo, tá? Desculpa qualquer coisa. Tchau. Tchau.